Olá, boa noite. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, na residência oficial. Um encontro que durou cerca de 2 horas foi para tratar do texto da reforma da Previdência, que deverá ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional ainda este mês. O ministro ainda precisa resolver pontos polêmicos no projeto, como a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem e as regras de transição. O presidente Davi Alcolumbre elogiou a apresentação de Paulo Guedes e os conceitos gerais que devem permear o texto da reforma. Eu fiquei muito surpreso e muito surpreendido com a construção que foi apresentada pelo professor Paulo Guedes, pelo ministro, e confesso que estava entusiasmado em relação a apresentar ao Brasil uma proposta que pudesse unificar os brasileiros em torno de uma causa, que são os brasileiros, todos nós. A gente precisa aprovar essa reforma da Previdência e dar para o Brasil a condição, a sustentabilidade para que os brasileiros possam preservar as gerações futuras. Com base nos conceitos que me foi apresentado, eu tenho a convicção, volto a reafirmar, que há hoje uma acessibilidade no Brasil para combater os privilégios e atender as pessoas que mais precisam. O presidente do Congresso voltou a defender que a comitiva de senadores acompanhe as discussões na Câmara dos Deputados para dar celeridade à proposta, caso seja aprovada e passe a ser debatida no Senado Federal. Com isso, logicamente, o Senado dará celeridade para, a partir do momento que se aprovar na Câmara dos Deputados, o Senado já possa estar a par da aprovação acontecida na Câmara. Paulo Guedes afirmou que o texto da peça será enviado assim que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recuperar. E caberá ao presidente dar a palavra final sobre os pontos polêmicos que ainda estão pendentes. Quando ele voltar, ele tem que definir algumas variáveis importantes, como o tempo de transição, as idades, se esse novo regime vem agora ou vem depois, porque é perfeitamente possível você consertar esse regime que está aí e lançar as bases do novo regime para, de novo, encaminhar ao Congresso para estabelecer essas novas bases. Foi protocolado hoje o requerimento de criação da CPI de Brumadinho, que vai investigar a situação das barragens do país. Os próximos passos são a leitura no plenário do requerimento de criação e a indicação pelos líderes dos integrantes da comissão. Os senadores Otto Alencar e Carlos Viana protocolaram o requerimento de criação da CPI de Brumadinho na Secretaria-Geral da Mesa. O número de assinaturas de senadores foi bem superior a 27, que é o mínimo necessário para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. 44 assinaturas. Então, eu acho que é uma CPI que os senadores e outros senadores ainda querem assiná-la. Eu espero que os líderes partidários possam indicar os membros. Se eles indicarem, nós vamos instalar imediatamente a CPI. O presidente do Senado também assinou o requerimento de criação. Na semana que vem, Davi Alcolumbre vai definir a data em que o documento será lido em plenário, etapa necessária para a criação de uma CPI. A leitura tem que ser numa sessão deliberativa. Vamos reunir os líderes na terça-feira, 14 horas, e assim que os líderes determinarem a pauta de votação, nós vamos fazer a leitura dos requerimentos que estiverem sobre a mesa. Carlos Viana, que está cotado para o cargo de relator da CPI, disse que o objetivo é prevenir tragédias como a de Brumadinho. A CPI não tem um caráter punitivo em primeiro momento. A CPI, antes de qualquer questão, tem um caráter de investigação para a proposição de novas leis. Nós podemos ter um projeto de resolução, nós podemos sair daqui com vários colaboradores, inclusive com o setor da mineração, em busca de uma legislação mais moderna, para que a gente não possa permitir o que aconteceu lá em Brumadinho mais uma vez. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu no dia 25 de janeiro. O número de mortos já chega a 150. O governo federal determinou a vistoria imediata das barragens enquadradas como categoria de risco alto ou na de dano potencial associado alto. Um total de 3.386 barragens com diferentes finalidades estão sendo fiscalizadas. Dessas, 824 são de responsabilidade de órgãos federais, como a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Mineração. As demais são de responsabilidade dos estados.
Mais tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu em seu Twitter que a leitura do requerimento para a instalação da CPI vai ser feita na terça-feira. E no plenário, na primeira sessão de discursos, outros senadores também cobraram providências para a identificação dos responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A maior tragédia ambiental brasileira, com perda de vidas humanas até agora, já apresenta 150 mortos, ainda há 182 desaparecidos. O crime escancara o quanto o Brasil está despreparado para um ciclo de crescimento com responsabilidade social. Essas barragens, tanto da área mineral como também das hidrelétricas, e qualquer obra dessa natureza, nós precisamos realmente fazer uma CPI para investigar e trazer exatamente a condição de segurança às pessoas que vivem próximos desses impactos. Faz uma CPI mista e vamos concentrar todos os esforços ali dentro. Concordo plenamente. Se foi crime contra a vida, e mais de 300 foram assassinados, que a gente vá a fundo nessa questão, como alguém já disse no passado, que isso ia acontecer e aconteceu. É absolutamente inevitável e inadiável que o Parlamento brasileiro promova esse debate e apresente soluções que possam evitar novas ocorrências. A sociedade está esperando o Parlamento se mexer nesse sentido. E o pedido para a criação de outra CPI também foi registrado nesta manhã. O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, protocolou o requerimento para a instauração da CPI do Judiciário. A solicitação ainda precisa ser lida em plenário para que a CPI seja criada. A CPI dos Tribunais Superiores tem um objetivo claro de levar transparência para o Poder Judiciário. Especialmente nas Cortes Superiores, existe muita coisa que acontece e não chega de conhecimento ao público. Nós temos objetivos definidos de apurar a diferença de tratamento a depender de quem é o interessado, processos que duram anos para alguns e que duram dias ou minutos para outros. Nós temos um desrespeito cotidiano ao princípio do colegiado, onde ministros decidem monocraticamente, desrespeitando decisões do próprio tribunal que fazem parte. Nós temos a participação de ministros, a notícia de participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com o que está previsto na legislação pertinente, que é a LOMAN. E nós temos a diversidade de tratamento a depender do interessado. Nós temos vários pontos para serem tratados. O Senado abraçou a ideia na medida em que 27 senadores subscreveram o pedido, já está protocolado, e agora é a etapa seguinte de leitura e instalação. As bancadas dos 16 partidos políticos com representação no Senado definiram os nomes dos seus líderes partidários. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, ficou com a liderança do MDB, que é a maior bancada. E o senador Otto Alencar, da Bahia, é o líder da segunda maior bancada, o PSD. A liderança do Democratas ficou com o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. E Randolfo Rodrigues, do Amapá, é o líder da Rede. O senador Zequinha Marinho, do Pará, ficou com a liderança do PSC. O líder do PRB é o senador Messias de Jesus, de Roraima. Jorginho Melo, de Santa Catarina, é o líder do PR, Partido da República. E o senador Jorge Cajuru, de Goiás, é o líder do PSB. A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, ficou com a liderança do PPS. A liderança do PROS ficou com o senador Telmário Mota, de Roraima. E a do PSL com o senador Major Olímpio, de São Paulo. O senador Everton é o novo líder do PDT. E a senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, ficou com a liderança do PP. O líder do PT é o senador Humberto Costa, de Pernambuco. E o senador Álvaro Dias, do Paraná, é o líder do Podemos. A liderança do PSDB ficou com o senador Roberto Rocha, do Maranhão. Entre as funções do líder partidário está, por exemplo, a criação de colegas de bancada para compor as comissões do Senado, as CPIs e as comissões mistas que analisam medidas provisórias. Os líderes também participam de reuniões com o presidente do Senado para a definição da pauta de votações do plenário.
Iniciativas premiadas. O Senado Federal venceu 4 de 11 categorias da chamada Pública Boas Práticas A3P, realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a ONU Meio Ambiente. As iniciativas vencedoras foram o Programa Desengaveta, o Grupo de Trabalho de Compras Sustentáveis, Feira Orgânica e Carona Solidária. O objetivo é identificar e divulgar iniciativas que possam ajudar prefeitos e outros gestores públicos a implementar programas de sustentabilidade. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, falou sobre a premiação. Hoje foi uma grata surpresa quando recebemos a notícia do Ministério do Meio Ambiente que das 11 categorias que compõem o Prêmio de Sustentabilidade e Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente e da ONU, porque é conjunto, Ministério do Meio Ambiente e ONU, 4 categorias tinham sido vencidas pelo Senado Federal. Ele é o órgão melhor colocado nesse prêmio em toda a esplanada dos ministérios. Nenhum outro órgão público federal teve um tamanho reconhecimento. Isso é o sinal de uma maturidade organizacional, de uma organização que vem ano após ano pretendendo e realizando ações, para a questão socioambiental, para que nós possamos ter ações corretas. Isso significa tanto ações administrativas como ações de educação. Veja que dos 4 prêmios, alguns deles são ações que foram uma negociação, um trabalho a partir da administração da casa. Outros contam com a participação de todos os servidores. Então, com isso, nós podemos ter uma noção de como a questão socioambiental hoje está internalizada na prática do Senado e de seus servidores. Essas iniciativas não só podem, como devem ser replicadas. Primeiro, elas são muito simples, elas dependem apenas de vontade gerencial. Eu diria que vai muito mais da vontade do gestor investir em práticas socioambientais do que uma dificuldade burocrática ou uma dificuldade legal. E por que o Senado faz isso? Porque isso passou a ser importante para o Senado. Primeiro, porque o Senado tem que ser um exemplo, ele tem condição de ser um exemplo. Ele tem um quadro de servidores qualificados, envolvidos, que reputam as questões socioambientais uma grande importância e, portanto, trazem essa discussão para dentro do Senado. Segundo, porque o Senado tem um papel que é muito maior do que somente da sua organização, Aqui é a casa que faz leis. Nós estamos na casa que busca com a sua atuação aquilo que ela pensa ser o adequado, melhor para a sociedade. E iniciativas ambientalmente corretas que favoreçam tanto a diminuição do consumo como a compra correta, com critérios socioambientais adequados, é bom para o Senado, é bom para Brasília e é bom para o Brasil. A mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, que indica o economista Roberto Campos Neto para presidir o Banco Central, foi recebida pelo Senado. A mensagem presidencial vai ser lida no plenário do Senado e depois encaminhada para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai sabatinar o economista. Se aprovada na sabatina, a indicação segue para votação em plenário. E a jornalista Renata de Paula conversou com o primeiro vice-presidente do Senado, eleito ontem em chapa única, senador Antônio Anastasia. Ele destacou a pacificação e a serenidade da eleição para a composição da mesa e falou da expectativa para a definição do comando das 13 comissões temáticas permanentes, marcada para a próxima terça-feira. Olá! Eleito primeiro vice-presidente do Senado em chapa única, o nosso convidado de agora é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Senador, como é que foi esse processo de construir uma chapa para a eleição, depois dessa eleição de presidência tão
tumultuada que foi aqui no Senado, né? Como é que foi a construção dessa chapa única para a eleição da mesa? Há um velho ditado, depois da tempestade, a bonança. Eu acho que o que nós percebemos aqui depois da eleição foi uma condução muito segura, uma condução muito hábil do presidente, o novo presidente, senador Davi Alcolumbre, nessa costura que levou uma composição de uma chapa única para os demais cargos da mesa, com a participação de muitos partidos e que não houve disputa, em uma votação praticamente unânime. Então eu fico muito feliz de poder ter participado desse processo, colaborado com essa pacificação, digamos assim, um ambiente de calma, um ambiente de serenidade e, sobretudo, um ambiente que sinaliza para um ano legislativo de muito trabalho e muita dedicação para melhorarmos o Brasil. A composição da mesa, a negociação para a composição da mesa, ela contempla as presidências das comissões também? Não, são duas, vamos dizer assim, duas questões distintas. No primeiro momento, é feita a composição da mesa com os partidos colocados. E no segundo momento, que vai ser decidida a partir da próxima terça-feira, a composição das comissões com seus presidentes. Evidentemente, como nós temos uma mesa pluripartidária, e até foi mencionado que pela primeira vez a mesa não tem mais que um de cada partido, que no passado haviam 2, até 3, nós temos somente um de cada partido. Mas também comissões, nunca houve uma composição partidária 16 partidos tão ampla no Senado. É verdade. Então, me parece que a tendência se repetirá também nas comissões, ou seja, praticamente das 13 comissões, não posso dizer que cada um terá só uma comissão, mas há uma possibilidade maior nesse sentido. Isso será objeto de uma conversa dos líderes com o presidente na próxima terça-feira e para a identificação, portanto, das comissões. O meu partido, o PSDB, aliás, ele tinha o compromisso de ter a CCJ, que é considerada a comissão mais importante. Mas nós, o PMDB também tinha essa pretensão por ter o maior número de senadores. Então, o PSDB, digamos, abriu mão nessa tentativa de fazer uma grande conciliação, de fazer uma concertação, um clima sempre de tranquilidade e calma no Senado, para que o MDB indique o presidente da CCJ e caberá ao PSDB outra comissão que será definida na semana que vem. Então, isso ocorrerá, tenho certeza, com essa mesma serenidade que tivemos agora. A expectativa do senhor em relação à comissão que será presidida pelo PSDB? Nós não sabemos ainda qual será. Não é? Então, temos de aguardar nessa divisão. O PSDB terá uma comissão e nessa comissão, certamente, nós vamos fazer também um bom trabalho. Os temas prioritários para o governo e que estão na pauta do Congresso agora, como é que o senhor avalia a possibilidade de tramitação? O pacote anticrime, anticorrupção, o senhor acredita que ele pode atrapalhar o andamento da reforma previdenciária? Veja bem, primeira reforma previdenciária. Eu dizia há pouco, e reitero aqui, que há na sociedade brasileira um sentimento de urgência e premência da reforma previdenciária. Eu não estou discutindo o seu conteúdo nesse momento, mas a necessidade de reformarmos a Previdência do Brasil. Isso é um dado que salta aos olhos. Então é importante que o governo apresente, ainda não apresentou formalmente as suas ideias, e esse projeto tramitará primeiro na Câmara, depois no Senado, será debatido, aperfeiçoado, discutido para ser votado. Eu acho que esse sentimento de importância e relevância, os senhores senadores estão com ele bem firme. Então, um projeto que terá uma prioridade, como também as questões apresentadas pelo ministro Moro nos refere à questão do combate à criminalidade, o combate à corrupção, que também hoje reflete como um anseio da sociedade brasileira. Não acredito que um atrapalhe o outro, até porque são comissões, ainda que possam ser algumas, como a CCJ abordará ambos os assuntos, as temáticas são diferentes. E o Senado tem uma equipe técnica e 81 senadores com muito boa estrutura para apreciar e votar essas medidas. E, além disso, nós não podemos esquecer que, ao curso desse ano de 2019, nós temos outros temas importantes. Eu sempre cito que o Senado é a casa da federação. Nós temos de nos preocupar e muito com os estados federados, que estão em situação falimentar. Então, discussões... com estados de calamidade declarados, inclusive o meu estado, Minas Gerais. Então, nós precisamos conversar muito sobre questões tipo Lei Candir, discussão da dívida dos estados, temas relativos à reforma tributária. Isso tudo é muito importante e nós não podemos esperar. Não é porque está votando um assunto, não vota o outro. Não, eu acho que não. Estamos aqui para trabalhar, para nos empenharmos, claro, votando também sem pressa, votando com muita dedicação, com muita responsabilidade, mas respondendo aos anseios da sociedade brasileira no que se refere a esses temas importantes. O senhor tem alguma expectativa em relação a uma possível revisão da Lei Candir? Porque desde que ela foi aprovada em 1996, ela é tema de conflito entre os estados e o governo federal. É verdade, mas agora chegamos a um colapso. Eu próprio fui relator
de uma PEC de autoria no ano passado do senador Flecha, do estado do Pará, e nós chegamos a cogitar, nesse meu relatório, que foi aprovado na CCJ, da revogação da Lei Candir, para mostrar ao governo que os estados não suportam mais o ônus da Lei Candir, ou pelo menos que se coloque uma compensação justa, como, aliás, uma comissão do Senado, da qual eu participei, identificou uma indenização de 39 bilhões por ano, e não os atuais 3 bilhões e pouco que o governo paga, que é o mesmo valor da década de 90. Então, é um dos temas importantes, até porque, no caso da Lei Candir, é bom lembrar, há uma decisão do Supremo determinando que haja uma modificação dos seus percentuais. Eu dei o exemplo da Lei Candir para mostrar como que a agenda do Senado ela é rica, não é? E nós temos ao lado disso uma pauta muito diversificada de assuntos. Essa pauta virá pelo governo, virá pela sociedade e, sobretudo, dos próprios senadores, especialmente agora que nós temos 54 novos senadores que foram eleitos, dos quais só 8 reeleitos, então temos 46 novos senadores, e eles vêm com ideias novas, é natural que venham. Então teremos certamente aqui uma grande gama de novos projetos de lei, projetos de emenda constitucional. Teremos certamente um debate importantíssimo esse ano também, compromisso do presidente Davi, e que foi objeto na discussão do final de semana, a reforma do regimento interno do Senado, tornando o regimento interno mais moderno. O regimento interno, aquele que nos acompanha, é de 1970, ou seja, quando haviam somente 2 partidos no Brasil e que estávamos em um regime político diferente. Então agora, na democracia, com 16 partidos, é outra história. Então nós temos de aperfeiçoar e modernizar o regimento. Tema fundamental. Mas é um novo regimento ou são pode ser uma reforma, né? Eu acho que não são pequenas. Eu acho até que elas podem ser pouco numerosas, mas elas serão profundas, como a eleição com voto secreto ser extinta e tornar a eleição com voto aberto para os cargos diretivos, como nós fizemos o debate no final de semana. Qual a opinião do senhor? Eu sou a favor do voto aberto. Em tudo ou especificamente para a eleição? Para as eleições, porque nós não podemos ter voto aberto, por exemplo, na indicação de autoridades, aí é outro tipo de atividade. Mas no momento que nós escolhemos a mesa diretiva, etc., eu sou a favor do voto aberto. Muitos parlamentares novos defendem o fim, a extinção total do voto secreto. Nós temos que fazer essa ponderação, pois na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é resultado do Senado, aí eu já tenho uma certa dúvida, né? Mas para a eleição... O voto secreto, ele dá mais autonomia, nesse caso, para o parlamentar? Eu acho que é um processo de avaliação, é diferente de uma eleição, não é? Porque a eleição é uma escolha, enquanto o outro é uma aprovação. Então essa distinção tem que ser levada em consideração. Claro que esse tema certamente também será debatido. Como Casa da Federação, além da revisão da Lei Candir, quais outros temas o senhor acha que são os mais importantes para esse próximo ano dessa nova legislatura? Eu defendo sempre maior autonomia aos estados. E hoje, lamentavelmente, no Brasil, isso não é em relação ao atual governo, nem o anterior do anterior, mas já vem de muitos anos, há uma tendência muito forte à centralização, concentração de poderes na esfera federal. Isso num país com dimensões continentais como o Brasil, com 27 unidades federadas, completamente diversas. A realidade no Acre é distinta da Bahia, que é distinta do Rio Grande do Sul, que é distinta de Minas Gerais, meu estado. Então, na realidade, nós temos de dar autonomia, descentralizar e, ao mesmo tempo, simplificar a ação administrativa. E isso, ao contrário, muitas vezes, nós acabamos, todos nós, tendendo à concentração de poderes, que dá a impressão que é mais fácil, mas não é. Nós temos de confiar nas autoridades locais, prestigiar consórcios intermunicipais, criar soluções criativas para políticas públicas específicas, como, por exemplo, questão de resíduos sólidos, que é um tema importante, que os municípios sozinhos não conseguem resolver, mas em consórcio talvez consigam. Então, nós temos de ser imaginativos, e eu acho que é um tema que o Senado tem a obrigação de ter a condução na discussão dessas políticas públicas. E como o senhor pretende pautar a sua atuação como primeiro vice-presidente do Senado? O primeiro vice-presidente tem a função de substituir o presidente. Então, o meu trabalho será, evidentemente, vinculado ao comando, à orientação e à liderança do presidente, juntamente com os demais membros da mesa. É uma comissão diretora. E, evidentemente, as ordens do presidente e dos senadores, nossos colegas, para fazer esse trabalho quando nós fomos instados a fazê-lo, com essa visão, volto a dizer, de muito trabalho, muita responsabilidade e muita serenidade, que eu acho que nós usamos no trabalho do Senado, é isso, sempre com equilíbrio, com dedicação e respeitando ao brasileiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.